E aí pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da série e a gente vai abordar agora a associação mista de resistores. Vamos lá dar uma olhada? A gente vai entender agora o que é uma associação mista de resistores. Então, uma associação mista de resistores nada mais é do que a junção de associações em série com associações em paralelo. Esse exemplo que a gente tem aqui na tela, a gente consegue visualizar bem essa condição aí. Se vocês não viram ainda, voltem lá e deem uma olhada nos vídeos sobre associação em série e associação em paralelo para entender o que a gente está falando aqui, né? Então a gente consegue visualizar nesse circuito aqui, esse resistor R1 e R2 estão em série, resistor R4, R3 e R5 em paralelo. Esse resistor R6 aqui, ele está perdido aqui, né? Mas depois que a gente realizar a execução aqui desses cálculos, dessas determinações, dessa associação do R1 até o R5, ele estará em série com o resistor R6, né? E aqui nós também temos algumas outras conexões, R7 e R9 em série entre si, e a equivalência desses dois estará em paralelo com o resistor R8. Todos esses resistores equivalentes aqui com o resistor R6 estarão em série entre si. Vamos lá tentar entender um pouco melhor isso aí. Então, como eu tinha falado com vocês antes, uma associação mista, na verdade, é a junção de associações em série e em paralelo. Nesse circuito que está aqui na tela, a gente tem 3 resistores em série. Bem simples, ok? Um terminal conectado com outro terminal do outro resistor. O terminal do lado direito do R2 conectado com o terminal do lado esquerdo do R3. Temos aí uma associação de 3 resistores em série. Essa associação aqui, a gente sabe que é uma associação em paralelo, porque o terminal de cima do R1 está conectado com o terminal de cima do R2, que está conectado com o de cima do R3, R3 de baixo conectado com o terminal de baixo do R2, e essa conexão conectada com o terminal de baixo do R1. E aí a gente tem esse outro exemplo aqui, que é sim uma associação mista. Nós temos um pouco de série e um pouco de paralelo. Então, como é que a gente resolveria isso aqui? A gente pode confirmar aqui, a gente pode, na verdade, associar o R2 e o R3 em série, terminal de baixo do R2 conectado no terminal da direita do R3, caracterizando aqui uma associação em série. Não tem nenhuma derivação saindo por aqui, certo? A equivalência desses dois, essa equivalência estará em paralelo com o resistor R1. Ih, deu um nó na cabeça aí? Então, vamos tentar fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos lá. A gente sabe que não há uma equação específica para associação mista de resistores. Nós fazemos, na verdade, um pouco de cada, né? A gente resolve parte do circuito em paralelo, depois parte do circuito em série, depois a gente volta para um paralelo e assim por diante. A minha principal dica para vocês, sempre na hora de resolver uma associação mista, é a seguinte. A gente quer saber aqui, ó, por exemplo, a determinação da resistência equivalente desse circuito entre esse terminal aqui de cima e esse terminal aqui de baixo. Em alguns livros vocês vão ver entre os terminais A e B, em outros livros vocês vão ver uma fonte conectada entre esses dois terminais, né? O que interessa é um ponto específico do circuito que a gente vai analisar. A dica então é a gente sempre resolver do ponto mais afastado, do local mais afastado entre esses pontos de análise, que é esses dois terminais aqui do lado esquerdo. Então a gente vai lá para o ponto mais afastado, que é o resistor R2 e R3, e vai resolvendo o circuito por etapas até chegar nos terminais de análise. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O primeiro passo é resolver
o paralelismo entre R2 e R3, aplicando aquela equação de 2 resistores por vez, né? Eu vou chamar de resistor equivalente 1, porque é referente ao passo 1. Temos aqui, então, a multiplicação entre R2 e R3, dividido pela soma entre R2 e R3. Substituindo os valores de 200 ohms no R2 e 300 no R3, temos uma resistência equivalente de 120 ohms. Com isso, a gente pode redesenhar o nosso circuito, esse do lado esquerdo agora é redesenhado como esse aqui do lado direito, para executar o passo 2. O que a gente tem aqui? Não é uma ligação em série? Então a gente vai executar essa associação em série, que nada mais é, eu vou chamar agora de resistor equivalente, né? A soma do resistor 1 com o resistor equivalente 1 que nós calculamos agorinha. Então, aplicando a substituição desses valores, nós temos aí que a resistência equivalente é de 270 ohms. Bem fácil, né? A gente vai executando o circuito parte por parte, novamente seguindo aquela dica, sempre do lado mais afastado dos terminais ou do local do circuito onde eu estou analisando. Nesse caso aqui são esses dois terminais do lado esquerdo. Então eu executo o R2 e o R3 primeiro. Sempre assim, fizer dessa forma não vai ter erro. A gente pode então afirmar aqui, ó, lembra naquele exemplo anterior que tinha dois terminais aqui do lado esquerdo? Se eu colocar uma fonte de tensão aqui, ó, nesse caso aqui uma fonte de 12 volts, eu poderia equivaler esse circuito aqui do lado esquerdo por esse circuito aqui do lado direito, onde eu continuo com a minha fonte de 12 volts e eu teria apenas um resistor equivalente de 270 ohms. Por isso que a gente executa esses cálculos de associação de resistores. Vamos para um outro exemplo aqui? Exemplo 2, esse é um pouquinho maior e a gente vai ter alguns passos a mais a serem feitos. Determine a resistência equivalente vista entre os pontos A e B. Agora a gente tem aí a denominação dos pontos, né, de análise do circuito a seguir, onde R1 é igual a 100 ohms, R2 é igual a 50 ohms, R3 é igual a 26 ohms, R4 20 ohms e R5 5 ohms. Meu Deus, que circuito grande! Mas é bem tranquilo de ser resolvido. Qual que era a dica que eu tinha passado para vocês? Sempre resolver do local mais afastado possível dos pontos de análise. Qual que é o meu ponto de análise? A e B. Qual que é o local mais afastado entre os pontos A e B? O resistor 5, né? O que está conectado no resistor 5? Diretamente aqui o resistor 4. Então esse daqui é o primeiro passo que eu vou desenvolver aqui no meu cálculo. Então vamos lá. Que ligação que é essa daqui? Série ou paralela? Paralela, né? Os dois terminais de cima conectados nos dois terminais de baixo. Então vamos lá. Passo 1 é paralelo. Aplicando a equação, eu vou chamar aqui de resistor equivalente 1, porque eu passo 1 novamente. E vou botar aqui, ó, multiplicação entre os resistores R4 e R5, dividido pela soma desses dois resistores. Substituindo os valores, 20 ohms e 5 ohms, nós temos uma resistência equivalente 1 de 4 ohms. Posso redesenhar esse meu circuito aqui fazendo esse paralelismo? De que maneira? Dessa daqui, ó. R1, R2 e R3 se mantêm na mesma posição, os pontos A e B estão aqui ainda, né? E eu substituir aquele passo 1 por esse resistor equivalente 1. O que eu vou fazer agora? Reavaliar o meu circuito e recalcular. Seguindo a dica, o local mais afastado possível dos pontos de análise A e B, que é o resistor equivalente 1 e o resistor 3. O resistor 2 e o resistor equivalente 1 estão em paralelo? Não está um de frente para o outro aqui, ó? Não estão em paralelo, porque a gente tem esse resistor 3 aqui atrapalhando. Esse terminal do resistor equivalente 1 não está conectado diretamente nesse terminal do resistor R2. Então, a gente não tem uma ligação em paralelo. Então,
a gente pode afirmar que R3 e resistor equivalente 1 estão em paralelo, estão em série, porque a gente vê essas duas conexões aqui, né? Lado direito do R3 com o terminal superior do resistor equivalente 1. Então, aplicando aí o passo 2, a gente já viu que é uma ligação em série. Eu vou chamar de resistor equivalente 2, né? É um parcial, é um cálculo parcial que eu estou fazendo. Ele nada mais é que a soma do resistor equivalente do resistor 3 com o resistor equivalente 1. Substituindo os valores, nós tínhamos calculado que o resistor equivalente 1 é 4 e o resistor equivalente 3 foi dado no exemplo, né? 26 ohms. Teremos aí uma resistência equivalente 2 de 30 ohms. Redesenhando esse circuito, ó, retirando o R3 e o R equivalente 1 e substituindo pelo R equivalente 2, a gente pode redesenhar nosso circuito dessa forma. Onde o R1 e o R2 continuam na mesma posição e eu tenho aqui o resistor equivalente 2. Eu só quero voltar aqui um negocinho e mostrar para vocês uma situação. Ó. Como é que eu sei aonde que eu vou colocar no meu novo desenho o resistor R2? A gente não fez essa associação em série aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Esse terminal do lado esquerdo da associação em série, com esse terminal do lado de baixo dessa associação em série, vai ser serão, né, os meus dois novos terminais do resistor equivalente 2. Então, um terminal eu vou conectar aqui e o outro terminal do resistor equivalente 2 eu vou conectar aqui. Concordam que aqui é o mesmo ponto, né? E aqui também é o mesmo ponto. Então, a gente redesenha dessa forma. Ó. Um terminal do resistor equivalente 2 conectado aqui e um terminal do resistor equivalente 2 conectado aqui embaixo. Dessa forma que a gente redesenha o circuito. Fazendo uma nova análise, a gente percebe que o R2 está em paralelo com o R equivalente 2. Então a gente vai fazer o passo 3 aqui. Já vimos que é uma ligação em paralelo. E eu vou aplicar a equação. Resistor equivalente 3 é igual ao resistor equivalente 2 vezes... o resistor 2 vezes o resistor equivalente 2 dividido pelo resistor 2 mais o resistor equivalente 2. Substituindo os valores, teremos que o resistor equivalente 3 será de 18,75 ohms. Novamente, onde é que eu vou recolocar esse meu resistor equivalente 3? Basicamente no lugar desse resistor 2 aqui, ó. Um terminal dele vai ter que estar conectado aqui no resistor 1 e o outro terminal dele vai ter que estar conectado no terminal B. Olha só como é que fica o circuito. Ó. Resistor 1, resistor equivalente 3. E aí a gente vai fazer o último cálculo, né? Que a gente percebe que é uma série, uma associação em série entre o resistor 1 e o resistor equivalente 3. Então, passo 4, né, o último, é uma série. Faremos aqui o resistor 1 mais o resistor equivalente 3. Já estou denominando de R equivalente, que é o meu resistor equivalente final. Não coloquei mais nenhum número aqui do lado. Resistor equivalente é, substituindo os valores, 100 ohms mais 18,75. Teremos que o resistor equivalente é igual a 118,75 ohms. Simples, viu? Passo a passo a gente consegue determinar aí essa associação. Podemos aqui então equivaler todo esse circuito enorme aqui do lado esquerdo em apenas um resistor equivalente de 118,75 ohms. Dúvidas, perguntas, questionamentos, deixem aí embaixo nos comentários que a gente vai responder. Um abraço e até mais.